Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste domingo, 19 de fevereiro de 2023, sejam todos bem-vindos. Domingo pesado, domingo sangrento no Oriente Médio. Depois de sofrer os efeitos de um terrível terremoto, agora a Síria sofre também os efeitos de um pesado ataque de Israel. As agências internacionais de notícia disseram que Israel atacou pesadamente a Síria na noite de ontem. Hal Turner disse que ataques aéreos da Força Aérea de Israel estavam em andamento ontem à noite na área de Damasco. Aviões de guerra foram vistos vindo do espaço aéreo libanês e estavam ontem à noite atacando Damasco, capital da Síria. Ecos de explosões foram ouvidas no céu da capital Damasco, segundo Turner. Ele ouviu também de uma fonte de inteligência de dentro da Força de Defesa de Israel o seguinte, abre aspas, a Força Aérea de Israel está atacando alvos iranianos e ao redor de Damasco. Esses ataques degradam a capacidade do Irã de reunir e armar terroristas nas fronteiras de Israel e também degradam as instalações iranianas que constroem drones para a invasão brutal de Putin na Ucrânia, disse esta fonte militar a Hal Turner. Relatou-se também que entre os alvos de Israel estavam uma base de defesa aérea da Síria em atividade em Al-Mezah, uma base aérea em Al-Mezah. Fontes dizem que houve forte impacto naquela base e também nas proximidades ao aeroporto de Damasco. A agência Sana de Notícias informou que 13 pessoas morreram e outras 7 ficaram feridas em outro ataque de mísseis, esse perpetrado em Kfar Suzah, Damasco, as imediações de Damasco. A área estava supostamente perto de um centro iraniano, o que não foi confirmado. Ainda assim, diz a matéria, alguns ativistas de mídia do regime iraniano dizem que não estão descartando um assassinato direcionado a um comandante da Guarda Revolucionária do Irã, Ferindon Mohamed Sagai, que visitou Damasco várias vezes para falar sobre sistemas de defesa aérea. Os ataques, diz Turner, também atingiram alvos na área de Kfar Suzah, no coração de Damasco, e isso foi confirmado pela Força de Inteligência israelense. Por fim, diz a matéria, ataque israelense teve como alvo uma delegação da Guarda Revolucionária do Irã dentro de um apartamento residencial em um bairro da capital. Fontes dizem que líderes iranianos do Hezbollah foram mortos no ataque. Bem, aqui é preciso fazer duas considerações. A primeira é que não há novidade nenhuma nesses ataques direcionados a alvos iranianos dentro da Síria por parte de Israel. Isso porque o Irã é um inimigo declarado de Israel. Israel, todo mundo sabe, também não é nenhum santinho nessa história. Mas há muitos anos, desde a Revolução de Khomeini no Irã, vem se falando abertamente em riscar Israel do mapa. Ahmadinejad, presidente que foi presidente do Irã, chegou a dizer aqui mesmo, na América do Sul, na Venezuela, que era intenção do Irã riscar Israel do mapa. Aliás, ele disse isso inclusive na ONU, apagar Israel, deixá-lo, digamos assim, completamente arrasado. Enfim, uma declaração bastante hostil. É claro que ninguém se sente confortável sabendo que um outro quer simplesmente riscá-lo do mapa. E esse outro tem ganhado muita força nos últimos anos em qualidade de equipamentos, em tecnologia militar e assim por diante. Sem falar que o programa nuclear vem sendo tocado há muito tempo sem muitas restrições por parte dos Estados Unidos ou da ONU. Eu venho dizendo aqui nesse canal que o Irã está sempre muito próximo de anunciar que tem sim já a tecnologia e também as bombas atômicas para uso doméstico, por assim dizer. Uso doméstico, nesse caso, seria para a defesa. Mas como confiar num país que quer riscar outro do mapa?
É difícil imaginar que o Irã em algum momento não possa fazer uso de suas armas nucleares contra Israel e também de quebra, quem sabe, contra a Arábia Saudita, já que existe uma disputa muito grande pelas cidades sagradas de Meca e Medina entre a Arábia Saudita, claro, que detém o poder dessas cidades, e os xiitas do Irã. A Arábia Saudita é comandada por sunitas e o Irã por xiitas. São duas facções dentro do Islã que não se dão muito bem, por assim dizer. Tudo isso justifica, em alguma medida, os ataques de Israel visando os postos avançados iranianos dentro da Síria, porque a Síria, convenhamos, está praticamente ali dentro de Israel. A novidade, nesse caso, é o motivo, a razão pela qual Israel perpetrou esse pesado ataque buscando alvos iranianos. Desta vez, uma fonte militar foi bastante específica. O ataque foi feito para enfraquecer as bases iranianas e também para destruir as fábricas de drones iranianos dentro da Síria que abastecem Vladimir Putin. Bem, aqui é preciso considerar que o ataque já foge um pouco ao padrão, aquilo que vem se convencionando chamar enfraquecimento do Irã na Síria. Parece que, nesse caso, a implicação é direta em relação à guerra na Ucrânia, já que o Irã, também não é novidade para ninguém, vem sim fornecendo drones para Vladimir Putin. Esses drones, segundo Israel, estariam sendo construídos na Síria. Isso quer dizer que, se de fato os drones estão sendo construídos na Síria, Israel entrou quase que diretamente no conflito Rússia-Ucrânia, para, uma vez tirando de operação essas fábricas, a Rússia não possa contar com esses equipamentos na sua ofensiva. As implicações disso ainda não sabemos, mas serão, claro, certamente consideradas pelo Kremlin com muito cuidado, porque se Israel está atacando alvos interessantes a Vladimir Putin, alvos que dizem respeito diretamente a Putin, isso quer dizer que Israel aceitou, sim, as determinações de Washington. Washington vem pressionando muitos países pelo mundo a entrarem nesse conflito. Israel, por uma questão de sobrevivência, estava um tanto quanto neutro em relação à guerra na Ucrânia, ao conflito na Ucrânia, até porque a Rússia ocupa a Síria desde o princípio da Guerra Civil. Aliás, a Rússia tem uma relação histórica com a Síria. A Síria é praticamente um entreposto russo no Oriente Médio. Daí porque Israel, em todos os ataques de Israel, sempre havia uma certa, vamos dizer, uma certa autorização, ainda que velada, por parte da Rússia. Neste caso, se envolve interesses russos, é claro que o ataque não foi comunicado ao Kremlin. Bem, isso é reflexo da política de Washington e parece que Israel está seguindo-a ao pé da letra. A política de Washington é fazer com que ninguém fique em cima do muro. Ou é a favor da OTAN, Estados Unidos e Europa, ou é a favor da Rússia. Parece que até o Brasil está entrando nessa saia justa. Bem, o problema de Israel é que ela está praticamente no olho do furacão. É historicamente cercada por inimigos e tendo o Irã, a Síria e a Rússia agora unidinhos em conjunto, trabalhando em conjunto para, digamos assim, defender os seus interesses, mais o Hezbollah no Líbano, também abastecido por armamento russo e iraniano, claro que as coisas poderão complicar e muito para Israel. Estamos aguardando também nesse cenário alguém que está inquietamente ausente até o momento, é a Turquia. A Turquia, por conta do seu terremoto, passará por dias muito difíceis daqui para frente. Prevê-se muita convulsão social dentro do país. As pessoas que sofreram perdas de entes queridos e patrimônio também passarão por dificuldades econômicas e tudo isso pressionará o regime turco. Ele, até o momento, não recebeu nem 1/10 da ajuda que a Ucrânia tem recebido, por exemplo. E é bom lembrar que a Turquia faz parte da OTAN.
A Turquia, historicamente, tem um pé no Ocidente, e esse pé está faltando chão até o momento. A resposta da Turquia pode ser mais ou menos aos moldes de quem se sentiu traído. E isso também pode complicar as coisas no Oriente Médio. Eu venho falando aqui que a Turquia é um barril de pólvoras para a OTAN, ou pelo menos é um grande problema para a OTAN, já que é um país militarmente muito forte e tem em seu poder 150 mísseis com ogivas nucleares da OTAN. Se a Turquia pender para o lado da Rússia, ou mesmo para o lado do Irã e os interesses do Irã mais explicitamente, as coisas realmente podem complicar muito, não lá para a Ucrânia propriamente, mas em direção ao Oriente Médio, para Israel. Também é bom lembrar que a Turquia sempre esteve muito interessada em dominar o Mediterrâneo, principalmente depois que Israel encontrou uma grande bacia de gás natural, a bacia de Leviatã. Essa bacia favoreceria muito um inimigo histórico da Turquia, a Grécia, com quem Israel fez acordos. A Turquia quer que esses acordos sejam cancelados e que o gás de Leviatã passe pelo território de Erdogan, claro, para que ele possa faturar algum. Mas não é nada disso que está se anunciando por aí. Parece que a ideia agora é isolar completamente a Turquia em relação ao comércio de gás e petróleo, principalmente aquele que sai da bacia de Leviatã. Tudo isso, claro, sendo colocado na balança, pesará para o lado dos dissabores, dos desamores, das traições, enfim, de uma escalada que parece já não tem mais controle. Esse é o domingo que estamos aí vivenciando, esse é o momento, que estamos vivenciando. Momento que, muitos dizem, terminará assim fatalmente num grande conflito internacional. Os Estados Unidos, por um lado, pressionam países, até mesmo aqui na América do Sul, principalmente Israel, e por outro lado, os dissabores ou as desilusões de países da OTAN já começam a se fazer sentir. Pode ser também o caso da Alemanha, mais ali para frente, quando perceber que, ao embarcar na política da OTAN, ou mais diretamente de Washington, só o que poderá colher são tempestades, por assim dizer. Tem aquele ditado, quem planta vento colhe tempestade, não é? Pois é, a Alemanha pode estar se dando conta que, ao aderir completamente à cartilha da OTAN, será um alvo preferencial da Rússia, terá muitas dificuldades também pela frente. E aí terá que voltar os olhos para o seu primeiro-ministro, Olaf Scholz, que colaborou, ao que tudo indica, com o ataque às tubulações do Nord Stream, com o ataque planejado desde Washington ao Nord Stream, prejudicando o seu próprio país, porque comprava até então gás e petróleo barato. Prejudicou o país economicamente e arrumou um inimigo de peso. Bem, por enquanto é isso. Hoje à noite eu volto com uma espécie de especial de domingo. Um tema que poderá chocá-lo, um tema bastante complexo, mas muito importante. Eu falo sobre o fim da era cristã como base, fundamento da nossa civilização e o início de uma era muito estranha, que eu, por minha conta e risco, chamo de Era de Horus, onde o controle dos poderosos sobre as populações da Terra será absoluto. O tema, como disse, poderá chocá-lo, é polêmico, mas é real, está aí. Então eu espero você nesse próximo vídeo. Provavelmente publicarei hoje à noite, ou mais tardar amanhã, segunda-feira. Tenham todos um abençoado domingo. Até depois.